Queridos, nós estamos nesse mês falando de gratidão diante do Senhor e gostaria de compartilhar um texto um pouco, tanto sempre os textos do Antigo Testamento, um pouco difíceis, mas que tem aplicações práticas para a nossa vida. E eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, tá bom? Põe a minha tela aí, dá para colocar aí? Abra a palavra do Senhor em Levíticos, livro de Levíticos, capítulo de número 23. Terceiro livro aí da Bíblia. Nós vamos ler a primeira parte e você vai deixar a Bíblia aberta, porque nós vamos ler todo o texto, tá? Vocês encontraram? E nós vamos ler dos versículos de 1 a 3. Se você está com Bíblia de papel, sua Bíblia de papel, e está dizendo que tem algumas festas, não tem? Você que não tem, ou na sua Bíblia de celular também tem? Tem também? Ah, que maravilha! Bom, está cheio de festa aí, não tem? É isso aí, a gente vai falar sobre festa. Mas vamos primeiramente, versículos de 1 a 3, depois, tá? Vou fazer uma introdução, nós vamos caminhar nessas festas e ter uma aplicação. Oi. Eu mandei toda vez eu mando lá, deixa eu ver aqui. Eu vou, será que eu não mandei, não copiei não mandei lá para cima, mandei para mim mesmo. Mas acontece, tá? É isso mesmo, mandei só para mim. Mas eu mando aí para vocês aí. Aqui. Só um momentinho, tá bom? Desculpa aí, viu? Eu mando por e-mail também. Olha só como que é a tecnologia, né? Desculpa, meus irmãos, senão não dá para vocês facilitarem vocês para compreender o texto. Comunicação, IPL. Foi. E dá um toque para mim aqui se foi. Chegou? Tá, maravilha. Pode ir trabalhando aí que eu continuo aqui. Tá joia? Vamos ler o texto então. Versículos de 1 a 3, capítulo 23. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamarei serão santas convocações, são estas as minhas festas. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Vamos orar? Santo e maravilhoso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo precioso de adoração, de oração, de comunhão. E também pedimos ao Pai que nesse tempo de meditação em Tua Palavra, o Senhor fale ao coração da Tua igreja, nos molde, nos transforme ao caráter de Cristo, à imagem de Cristo, Teu Filho. Tem misericórdia de nós, ó Pai, que a Tua Palavra seja eficaz no nosso coração, e que de maneira alguma eu venha empobrecer a Tua Palavra, mas que o Teu Santo Espírito possa estar instruindo a Tua igreja, edificando a Tua igreja. Assim nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Daí, santas convocações. Se você der uma olhada em todo o capítulo 23 aqui, você vai ver o Senhor trazendo essas santas convocações. 11 vezes Deus trata de santas convocações. E é isso que eu gostaria de conversar com os irmãos. O que essas santas convocações têm a nos ensinar, né? Então vai ser um tempo de adoração e de gratidão, essas santas convocações que o Senhor faz ao seu povo. Nossas vidas, queridos, são regidas por calendário. Toda a nossa vida.
por ciclos. Daqui a pouco muda o ano, e parece que, quando muda o ano, parece que é tudo novo. Mas não é, só um outro dia. Mas para nós, o nosso calendário é algo novo, algo transformador. A nossa vida é regida por calendário. Quem determina o que você vai fazer amanhã é o calendário. O que você vai fazer amanhã? Uns vão trabalhar, porque amanhã é dia de trabalho. Outros vão estudar, porque amanhã. Outros vão folgar amanhã. Tem gente que vai folgar amanhã. E quem determina isso? Um calendário que você tem ali, né? Um já está celebrando ali. Eu não vou trabalhar amanhã, não vou estudar amanhã. Então nós vemos isso aí, que a nossa vida é regida pelo calendário. O nosso dia é regido pelo calendário, pelos tempos, pelas estações. Você vai acordar, você vai trabalhar, você vai dormir, você vai descansar. Nós temos nossos domingos, nós temos os nossos feriados nacionais, nós temos os feriados religiosos, e nós somos regidos por esse calendário, que é precioso, que é maravilhoso. O nosso calendário é solar, por isso cada 365 dias, né, e 6 horas, e cada 4 anos nós temos um ano bissexto, senão dá um descompasso aí na nossa caminhada, no nosso calendário. O calendário judaico é lunar. Eles têm menos meses, menos dias do que nós. Um ciclo de 28 dias por causa da lua. Aí cada 3 anos eles têm que ter um mês a mais para compensar essas questões da mudança da lua. Mas o calendário, o povo judeu é regido, também dirigido por um calendário lunar. Israel tinha esse calendário, Israel tinha suas próprias festas que regulavam o tempo. Israel tinha um calendário, Israel tinha as festas e esses calendários era dividido entre as festas da primavera e as festas do outono. E essas festas é que dirigia o povo, marcava as estações e também trazia o povo para essas santas convocações. E quem que determina a Israel esse calendário? O próprio Deus. Se você der uma olhada aí no texto que nós lemos, né, no versículo 1 e 2, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor. As festas que Deus estabelece, é festa dele, que proclamareis, serão santas convocações. São essas as minhas festas. Não é eu que determino qual dia e qual tempo que eu vou celebrar ao Senhor. É o Senhor que vai determinar quando vocês vão se reunir e celebrar festas. Isso é maravilhoso, porque a gente aprende aqui algo tremendo, que foi o Senhor que estabeleceu essas santas convocações. E essas santas convocações tinham uma ligação com a fé, festa ligada à fé. Todas as festas de Israel eram festas religiosas, tinham um propósito de glorificar a Deus, tinha um propósito de unir o povo, tinha um propósito de trabalhar na vida do povo, tinha o propósito de santificar o povo, tinha o propósito do povo lembrar o que Deus fez. Eram marcos, eram celebrações onde Deus ensinava, instruía o seu povo. O Senhor é quem determinava o calendário, o Senhor é quem determinava o tempo. Quem dera o nosso tempo fosse regido pelo Senhor e nós colocássemos na nossa agenda o tempo do Senhor, a celebração do Senhor, o momento para o Senhor como o primeiro, como regra principal da nossa caminhada, da nossa vida, por uma razão muito simples. Deus não é só o Senhor da igreja. Deus não é só o Senhor da sua vida. Deus também é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor das festas. Deus é o Senhor das celebrações. E sendo o Senhor o Deus do tempo, é Ele quem determina como nós vamos adorar e quando vamos adorá-lo.
quando vamos nos reunir como igreja para prestar culto ao Senhor. Os sábados são do Senhor, as festas são do Senhor, porque o Senhor é o Senhor do tempo. E isso é maravilhoso. Deus determinando essas coisas maravilhosas. E se a gente der uma olhada no livro de Levíticos, o livro de Levíticos é o manual de culto. Como o povo devia adorar a Deus. Não como eu quero adorar a Deus, não como o povo queria adorar a Deus, mas Deus estabelece regras, festas, rituais, cerimônias para ser adorado. E o povo devia seguir essas regras. Ele dá instruções aqui no livro de Levíticos para os sacerdotes, como que eles deviam se portar e comparecer diante do Senhor. Ele vai falar aqui quais animais deviam comer e quais animais não deviam comer. Ele vai falar de coisas puras e coisas impuras, coisas santas e coisas impuras. Deus vai estabelecer ordem no meio do povo. Se em Êxodo, Deus estabelece uma aliança com o povo, Deus liberta o povo para o adorar, lembrando que Moisés, quando chega a Faraó, deixa o povo ir para adorar ao Senhor. E lembrando, o Faraó deixa ele ir. Ele vai, mas aí Deus vai endurecer o coração do Faraó e manda voltar. Aí vem outra praga. O Faraó fica ali vendo que não tem jeito, libera o povo. Mas Deus vai e endurece o coração do Faraó. Tudo isso para quê? Manifestar o poder de Deus sobre os egípcios e a glória de Deus fosse maior. Se em Êxodo Deus faz uma aliança e liberta o seu povo, em Levítico Deus vai mostrar como ele deve ser adorado, como ele deve ser glorificado. São orientações aos sacerdotes, a orientação ao povo sobre o que é limpo, o que é impuro, o que é santo, o que é comum. Porque Deus é um Deus santo e nós devemos adorar a Deus como Ele quer, em santidade. E dentro de todo esse livro, no capítulo 23, Deus estabelece no calendário de Israel as suas festas e como Deus devia ser adorado nessas santas convocações. Ele faz uma introdução aqui, que é o sábado. Uma vez por semana, há uma santa convocação. Vai ser diferente dos outros dias. A gente pode se reunir os outros dias, mas esse dia é uma santa convocação, que nós temos que obedecer e estar presente, nos achegar diante do Senhor em comunidade. E Deus faz isso. Olha só o sábado aí. Deixa eu colocar aqui, então, essas santas convocações são tempo para lembrar os feitos do Senhor para com o seu povo. Por isso que Deus estabelece essas leis. E a primeira lição que eu quero trazer para vocês dessas santas convocações é que essas celebrações é para nós lembrarmos do Senhor. Nós sabemos quem é o Senhor. Olha só o que diz ali, fala aos filhos de Israel dizendo, no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Essas celebrações eram memoriais. Deus chama o povo para que eles pudessem lembrar dos feitos do Senhor. Se o Senhor é o Senhor do tempo, é Ele quem determina e com um propósito, para que vocês possam se reunir e festejar, e os seus filhos perguntarem, o porquê dessa festa? Qual é a razão de nós comermos isso? Qual é a razão de não comermos isso? Por que tem que ser dessa maneira? Por que não pode ser dessa outra maneira? Era como um memorial, uma lembrança, para que o povo lembrasse o que Deus fez, a ação de Deus em libertar, a ação de Deus em salvar, a ação de Deus em sustentar, a ação de Deus em vencer as batalhas. Era um momento para o povo lembrar o que Deus fez. O que nós celebramos agora na sexta-feira? A proclamação da República. O que isso deve gerar em nós? Os filhos devem perguntar, se perguntarem, né? O que aconteceu nesse dia? O porquê desse dia?
Quem é o patrono da República? Pensa aí. Nós temos que celebrar e lembrar dos marcos da nossa nação, mas também Deus estabelece festas para lembrar dos grandes feitos do Senhor. Eu tenho um memorial, segunda semana de agosto, foi de 1990, onde Deus me alcançou com o Evangelho. Eu me rendi aos pés de Jesus. É uma lembrança, uma santa lembrança. Eu tenho uma outra lembrança, dia 15 de dezembro de 2001, o dia que me casei com a Bilu. Olha que maravilha, um marco, tem que ser celebrado, tem que ser lembrado. Ai, se esquecer. Claro que vocês não esquecem, nunca, os maridos nunca esquecem o aniversário de casamento. Pode esquecer de namoro. O aniversário de namoro qual é mesmo? Bilu. Mas são marcos, são lembranças, são memórias, memorial, santas convocações para memorial eterno diante do Senhor. Esse é um lembrete claro de que o tempo pertence a Deus e que Ele é soberano sobre cada momento da vida. Era um momento de renovação de votos diante de Deus. Cada festa traz um aspecto específico do agir de Deus na salvação do seu povo, e por isso era para lembrar e renovar os votos diante do Senhor. Essas festas são memoriais para lembrar dos grandes feitos do Senhor. Quando celebramos a Santa Ceia, o que o Senhor Jesus disse? Fazer isto em memória de mim, para que vocês não esqueçam da obra que Deus fez em Cristo Jesus na cruz, em nosso favor. Fazer isto em memória de mim. Todas as vezes que nos reunimos, nós temos 12 Páscoas, 12 Santas Ceias, para nós lembrarmos o que Deus fez por nós na cruz, o quanto Deus nos amou. É um tempo de renovar os votos, é tempo de quebrantar o nosso coração, arrepender dos nossos pecados e viver para o Senhor. Por isso essa lembrança, por isso temos a ceia. A igreja que é todo domingo, a igreja que cada 3 meses, mas tem um memorial para lembrar dos grandes feitos do Senhor. Por isso Deus estabeleceu as festas como memorial para lembrar dos grandes feitos do Senhor para com o seu povo. Diante disso, as santas convocações é um tempo também para apontar para o Messias. Cada uma dessas festas não são apenas apontadas para o passado, mas também apontava para o futuro, do Messias, do Redentor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. E aqui a gente vai caminhar um pouco nessas festas, e de maneira rápida, não vou detalhar, isso daria um sermão cada domingo, um sermão, e um dia a gente pode fazer isso, para a gente aprender mais da palavra do Senhor. É um tempo para apontar para o Messias, o sábado é para isso. Os versículos de 1 a 3 que nós lemos, Deus pede para que o povo se reúna cada sábado, uma vez por semana. É uma santa convocação, é diferente das outras convocações. E uma vez, e cada 6 dias, no 7º dia, nós vamos nos reunir. E nós fazemos isso, trabalhamos 6 dias, no 7º descansamos. Outros trabalham 5 dias, outros nem trabalham. Mas enfim, há um dia que nós temos que cultuar, adorar ao Senhor nesse dia. E isso tem que ser uma celebração, uma festa, um festejo, um memorial, lembrarmos o que o Senhor fez por nós, ainda que no culto tenhamos momentos de nos calar. Já viu como é a nossa liturgia? Nos achegamos diante do Senhor, cantamos ao Senhor, mas é um momento de contrição. Vendo um Deus tão santo, que cabe a mim me arrepender dos pecados, confessar os pecados, e a gente se cala. Para quê? Para depois levantar e celebrar ao Senhor com alegria, porque o Deus é um Deus de graça e misericórdia. É para isso. E o sábado significa descanso. E Jesus é o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor do descanso.
E ele declarou que nós vamos ter um descanso, não semanal, mas eterno, na presença dele. Por isso, cada sábado que nós chegamos, cada domingo que nós nos achegamos aqui, é um lampejo, é um pedacinho daquilo que nós vamos desfrutar na presença do Senhor para toda a eternidade. Tem que ser uma santa convocação, uma celebração diante do Senhor, daquilo que Ele fez por nós. E também esse momento é para saber que um dia vamos estar para sempre na presença do Senhor. Por isso, o sábado era um memorial, mas também apontava para Jesus. E nós não olhamos mais para trás, olhamos agora para Jesus, que vai voltar e buscar a sua igreja. Há uma outra festa também, várias festas. Agora ele deu a introdução dos sábados. A maioria dessas festas estão entrelaçadas nesses dias, nessas santas convocações. Mas agora ele vai detalhar, são 7 festas que ele vai trabalhar aqui, e você pode me acompanhar aí. Primeira festa é a festa da Páscoa, bem conhecida de todos nós. Vamos ler aí, dos versículos de número 4 a 5. São essas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, ao 14 do mês, do crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Ele determinou que uma vez por ano, vocês devem celebrar a Páscoa. E o que é a Páscoa? A Páscoa é a libertação do povo do Egito. É a 10ª praga, onde o anjo da morte ia passar por essa porta onde tinha o sangue nos umbrais da porta. Os egípcios colocavam imagens, colocavam algumas coisas nas portas para impedir que espíritos maus entrassem na casa. E Deus estabelece que eles deviam matar um cordeiro de 1 ano, sem defeito, pegasse o sangue e colocasse nos umbrais da porta, em cima, embaixo e do lado da porta. Em cima, embaixo e do lado da porta, nos umbrais da porta, para que o anjo da morte não entrasse e matasse o primogênito. Porque para o egípcio, o primogênito do faraó era Deus. E Deus está declarando: só há um Deus, eu, o Senhor, o único Senhor. E Deus sacrificou um cordeiro para que o povo pudesse ter libertação, salvação. E por isso, quando João Batista vê o Senhor Jesus, ele declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. A Páscoa aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não celebramos mais Páscoa. O cristão gentio, cristão judeu celebra a Páscoa e celebra a ressurreição de Cristo. Nós não celebramos Páscoa. Quem celebra a Páscoa é judeu. Nós não fomos libertos do Egito. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. E por isso nós celebramos a ressurreição de Jesus, que se dá na Páscoa. A Páscoa era uma festa que o judeu celebrava, que apontava para a vinda do Messias, o Salvador. Havia uma outra festa também, a festa dos pães asmos, que é logo em seguida, no dia seguinte. Vocês viram aqui no dia 14, devia celebrar a Páscoa. Versículo 6. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. Pães sem fermento. Isso quer dizer pães asmos. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. No 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Porque não tinha tempo para preparar pão, para fermentar e preparar um pão para eles comerem para a viagem. Não, faça o pão sem fermento para a viagem, porque Deus libertou vocês do Egito. E eles tinham que celebrar essa festa, logo em seguida a Páscoa, para lembrar que Deus os tirou do Egito, e mais ainda, nos livrou do fermento do Egito, para viver os asmos agora da nova aliança, do caminhar com Deus. E é isso que a palavra de Deus vai dizer, é a santificação. Depois de nós sermos salvos por esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que cabe a nós? Santificação. Dá para ler esse texto aí comigo? Vamos lá?
Então, lança fora esse fermento. Lança isso. Porque a gente não pode ter esse fermento da maldade, mas sim o da verdade. Por isso os asmos aponta para uma vida santa, que foi conquistada na cruz por Cristo Jesus. Havia uma outra festa também, a festa das primícias. Vamos ler a festa das primícias? Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando entrares na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, um holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de uma efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas. Aqui nós vemos a festa das primícias, de que os primeiros frutos da terra, isso eles deviam celebrar quando entrassem na terra prometida. Dos primeiros frutos, eles deviam oferecer diante do Senhor, entregar diante do Senhor. Antes de comer o fruto da sua colheita, eles deviam oferecer o primeiro fruto diante do Senhor, confiado de que Deus vai abençoar a nossa plantação e vamos ter boa colheita. É confiando na provisão de Deus, confiando no cuidado de Deus, e Deus nunca deixou faltar o povo. Por isso nós devemos entregar as primícias diante do Senhor. Qual foi o problema de Caim e Abel, quando foram ofertar ao Senhor? Caim deu dos frutos da terra, mas Abel deu das primícias, o primeiro, o melhor. E para Deus tem que ser o melhor, não o resto, mas o primeiro diante do Senhor. Abre a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo de número 3, versículo 9, deixa marcado aí. Provérbios 3, 9. Olha que promessa maravilhosa. Diz assim a palavra do Senhor: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra o Senhor com os teus bens, com a sua colheita, com as primícias, e o Senhor vai te abençoar. É promessa do Senhor, é bênção do Senhor. Isso não aponta só de oferecer o melhor a Deus, mas também a festa das primícias aponta para algo muito maior. Fala sobre Jesus. Nós fomos salvos, nós fomos purificados diante do Senhor, e agora nós sabemos que esse Jesus é a primícias da ressurreição. É isso que a palavra nos ensina. Você pode ler? Mas de fato, Cristo, sendo Ele, olha que coisa maravilhosa, se Cristo ressuscitou, Ele é a primícias da ressurreição, nós também vamos ressuscitar, e por isso eu quero dar o melhor do meu tempo, o melhor da minha adoração, o melhor da minha vida, para servir a esse Senhor, porque Ele ressuscitou, Ele foi o primeiro, e nós também vamos ressuscitar, e nós confiamos nisso, descansamos nisso, nesse Deus da provisão, que não vai nos deixar faltar nada. É nesse Deus que nós cremos, esse Deus que cuidou do povo e está apontando lá para frente de algo muito maior e muito mais maravilhoso. Mas há uma outra festa também, a festa de Pentecostes. Todas essas festas, essas 4 festas, são festas da primavera. É do começo do ano, do tempo que eles plantam e já começam a colher os primeiros frutos,
Vamos ler a festa de Pentecostes. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho de oferta movido, 7 semanas inteiras serão. Então, são 7 semanas inteiras durante 7 dias. 7 vezes 7, 49. E aí depois, no próximo dia, como ele fala aqui, até o dia imediato ao sétimo sábado, que é 50. Penta. 50 dias depois da colheita, vocês vão celebrar essa festa aqui. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de uma efa de farinha serão levados e cozerão, são as primícias do Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e um novilho de 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor com a sua oferta de manjares e as suas libações, como oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, é estatuto perpétuo, em todas as vossas moradas pelas vossas gerações. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Festa de Pentecostes, agora eles plantaram as primeiras sementes, eles colhem e apresentam diante do Senhor. Agora é o tempo da colheita, eles vão colher e vão celebrar ao Senhor que sustentou, cuidou e abençoou. E o que nós lembramos de Pentecostes? Esse tempo da colheita, Jesus ressuscita e 50 dias depois, no dia de Pentecoste, num domingo, o Espírito Santo vem sobre a igreja. Nós somos abençoados para as primeiras colheitas. 3.000 pessoas se convertem. E é isso que a palavra de Deus nos diz. Pode ler comigo? Vamos lá? Ao cumprir-se... E aí o que acontece? Vem o Espírito Santo sobre a igreja e eles começam a proclamar e a colher os frutos do derramar do Espírito Santo. São festas que apontam para o Senhor Jesus. Deus do tempo, o Deus das festas, nada é por acaso. Deus é o Deus que comanda todas as coisas. Agora nós vamos ter as festas de outono, as festas finais. Nós vamos ter 3 festas finais aqui, as festas das trombetas. Olha só, versículo 23. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel dizendo, no mês 7º, ao 1º dia do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. É a festa da proclamação, chamando a atenção do povo, de que algo especial vai acontecer, de que algo o povo tem que celebrar, a chamada do povo para glorificar ao Senhor. E o que apresenta isso? O que nos chama essa santa trombeta? É algo maravilhoso e tremendo, e eu quero ouvir essa trombeta tocar. Vamos ler bem forte? Num momento... Olha que maravilha. Eu quero ouvir essa trombeta tocar. Eu quero estar nesse dia maravilhoso. Esse dia tremendo, em que Jesus vai voltar, vai tocar essa trombeta, e nós vamos, depois dessa colheita, depois de arrebanhar o seu povo, os seus eleitos, a trombeta vai tocar, e nós vamos subir, e vamos estar para sempre com o Senhor. Deus para tudo tem um propósito.
E nós temos também a festa da expiação, uma das mais importantes festas. A única festa que não devia ter riso. Era a festa do silêncio, do quebrantamento, da confissão de pecado. Era o único dia que o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Era esse o único dia que ele ia pegar o sangue do cordeiro e jogar sobre o altar, sobre a tampa do propiciatório. Por isso Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Ele apaga os nossos pecados. Pode ler comigo aí? Vamos lá? Jesus é superior, querida, a esses sacrifícios do Antigo Testamento, sangue de bodes, de cordeiro. Jesus entrou no Santo dos Santos, por isso que rasga-se o véu. Agora não é só uma vez por ano, nós temos livre acesso a Deus por causa de Cristo Jesus. Nós podemos adorar, glorificar, bendizer ao Senhor, porque nós somos justos e justificados por Cristo Jesus. É algo maravilhoso. E esse dia da expiação apontava para esse Jesus bendito, que veio nos salvar, veio expiar os nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos estar na presença do Senhor, servindo com alegria, engrandecendo o nosso Deus. E a última festa, a festa dos tabernáculos. Vamos ler a festa dos tabernáculos? Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação, e oferecereis oferta queimada ao Senhor, reunião solene, nenhuma obra servil fareis. São essas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifícios e libação, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor, e das vossas dádivas, e dos todos os vossos votos, e todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor, por 7 dias cada ano, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês sétimo a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. A festa do tabernáculos, queridos. O povo teve que peregrinar durante 40 anos em tendas. E Deus supriu todas as necessidades. Deus esteve presente em todo o tempo com o povo. E o que isso representa para mim e para você? Algo maravilhoso. Nós estamos peregrinando. E Deus tabernaculou conosco. Nós somos esse tabernáculo aqui. Habitamos, Cristo, o Espírito Santo habita em nós. Mas vai haver um dia maravilhoso, esse tabernáculo eterno. Vamos ler? A gente vai morar onde? Nos tabernáculos eternos. Nós estamos peregrinando aqui, e em toda essa caminhada, Deus nos sustenta e nos guarda.
Essas celebrações apontam para Cristo Jesus. Cada versículo do Antigo Testamento tem uma gota do sangue de Jesus. Cada versículo do Antigo Testamento aponta para Jesus. Veja a beleza de Jesus nos sacrifícios, nas ofertas, no agir de Deus, no mover de Deus, na ira santa de Deus. Tudo isso para ser bênção, para abençoar o seu povo e sustentar o seu povo. Por último, queridos, as santas convocações é tempo de adorar e agradecer ao Senhor. Se você olhar cada uma dessas celebrações, ninguém chegava de mãos vazias. Oferta, 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 oferta. Eles davam, colhiam e ofertavam diante do Senhor, derramavam diante do Senhor as provisões de Deus, o cuidado de Deus, o carinho de Deus, a salvação de Deus, o sustento de Deus. Para quê? Para nós agradecermos ao Deus que sustenta a nossa vida. O Deus que cuida da nossa vida. Isso é maravilhoso. Essas festas eram ocasiões em que a comunidade se reunia em adoração e gratidão. Deus deseja que seu povo o adore, o glorifique, unido com alegria. Que Deus seja o centro das nossas festas. Como igreja, devemos valorizar esse momento de comunhão, essas santas convocações, domingo após domingo. Isso deve mover o nosso coração. O Senhor me chama, esse tempo é do Senhor e não meu. Estou cansado hoje, choveu hoje, feriado. Não é você que decide. É uma santa convocação. É Deus quem determina, é Deus quem age, é Deus quem chama. Ninguém chegava nessas celebrações de mãos vazias. Sempre tinha algo a ofertar como gratidão ao Senhor. E de graça, e a graça de Deus era derramada sobre o povo. E o povo podia engrandecer, exaltar e glorificar o Senhor. Sabendo que Deus sustentou, Deus guardou, Deus abençoou durante todo o tempo. O povo se aproximava com as suas ofertas diante do Senhor. Não para ser amado por Deus, mas por ser amado por Deus, eles ofereciam as suas ofertas. Nós não nos achegamos aqui para a gente buscar o favor do amor de Deus, para ver se Deus me ama mais. Não. Nós nos achegamos aqui porque Deus já nos ama. Nós já fomos alvos do amor de Deus e constantemente somos alvos desse amor de Deus. Nós não vimos a igreja para sermos amados por Deus, sermos aceitos por Deus, mas por já sermos amados e aceitos, entramos por suas portas com ações de graças. Vamos ler esse texto da palavra do Senhor? Entrai por suas portas. Quando nós ouvimos o chamado dessa santa convocação, nós devemos entrar por aquelas portas como? Com gratidão no nosso coração, com louvor, com adoração. Por isso, esse tempo de celebração aqui, as nossas festas, é um memorial, sabendo o que Deus fez por nós. Esse tempo aqui é um momento também de gratidão e adoração diante do Senhor. E esse momento aqui é um vislumbre das bênçãos que Deus tem preparado para nós na eternidade. Aceite essas santas convocações do Senhor. As santas convocações em Levítico foram estabelecidas para que o povo de Israel não esquecesse dos grandes feitos de Deus. Para nós cristãos, elas apontam para a obra redentora de Cristo e continua a nos ensinar sobre a importância de lembrarmos de quem Deus é, que possamos viver em constante gratidão e adoração diante do Senhor, celebrando os memoriais da graça de Deus,
aguardando o dia em que celebraremos com Ele eternamente. Quando a gente lê, parece que não tem nada aqui para nós. Mas quando a gente lê com os olhos de Jesus, com as lentes de Jesus, o que tem que brotar em nós? Gratidão, louvor e adoração. Vamos colocar em pé, vamos cantar ao Senhor. Deus é o Deus do tempo, Deus é o Deus das festas, Deus é o Deus dos domingos, e essas santas convocações é para que eu e você possamos lembrar o que Deus fez, saber o que Deus faz e o que está reservado para nós na eternidade. Celebre sempre, não deixe de cultuar, de adorar ao nosso Deus.